Oi, gente! Eu sou a Agnes do Gancho e Trapilho e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa base em ponto baixo centrado naquele padrão ida e volta, que é aquele padrão tradicional do crochê. Aqui eu tenho uma amostra da forma tradicional que a gente faz com o ponto baixo, tá vendo? Que fica ótimo, é muito utilizado para fazer peças retangulares, bases, porém ficam com alguns buraquinhos aqui e não dá tanta sustentação para um fundo de cesto, por exemplo. Já essa base que eu fiz no mesmo padrão, porém fazendo o ponto baixo centrado, a peça fica mais firme e você percebe que fica mais fechadinha. Ó, esse aqui é o avesso, os dois lados ficam iguais. Então, assista esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. É um padrão que você pode aplicar para fundos de cesto, fundo de bolsa, dá para fazer peças retangulares ou até quadradas, como essa daqui. Dá para fazer um lugar americano, enfim, dá para aplicar em muitas peças de crochê. E se você ficar até o final desse vídeo, você já vai aprender a deixar essa base preparadinha para receber a subida e se formar um cestinho quadrado. Então, bora aprender como faz. Aqui eu tô usando um fio de poliéster e uma agulha de 8 milímetros, mas não se apeguem ao material que eu tô usando, porque é apenas uma amostra. Essa peça pode ser feita em fio de malha, em fio náutico, em fio de poliéster, como eu vou usar, em qualquer fio. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que eu ensinei utilizando esse padrão, onde você consegue fazer um porta-cartões lindo e pode fazer em qualquer material, tá bom? Faça no material de sua preferência. Vamos lá. Vou começar fazendo a tradicional corrente, que é a corrente que a gente faz para iniciar um trabalho retangular ou um trabalho ida e volta. Como é só amostra, não vou nem contar o número de correntes, tá? Vou só fazer aqui, porque eu quero que você aprenda a fazer esse ponto baixo centrado, para que sua base fique mais legal, aí você tenha uma outra opção de base. Vamos lá. Fiz aqui o número de correntes, para subir e voltar preenchendo com ponto baixo, eu sempre faço mais uma, e volto colocando ponto baixo na minha segunda corrente aqui na parte de cima da corrente, nessa alcinha de cima, coloco um ponto baixo. Então, em cima de cada correntinha, onde tem essa terceira alça, tenho duas aqui embaixo, a terceira aqui em cima. Vou sempre colocar um ponto baixo. Um em cada, até chegar no final da corrente. Vou tirar essa base aqui de baixo, porque eu acho que tá atrapalhando um pouquinho. Bom, fiz a primeira carreira. Para subir, eu sempre faço uma correntinha para mudar de carreira, viro minha peça. O que eu faço? O primeiro ponto, sempre vou fazer ponto baixo normal, daquele padrão tradicional. Fiz um ponto baixo normal, pegando as duas alcinhas, vou desmanchar, vou mostrar de novo. Pegando as duas alcinhas aqui de cima do ponto, faço um ponto. Agora, eu vou começar a pegar aqui no centro desse ponto que a gente fez na carreira de baixo. Tá vendo que ele forma tipo um azinho? É que, como é a primeira carreira, não dá pra ver nitidamente, depois vai dar pra ver melhor. Mas ele forma tipo um azinho. Então, eu vou colocar a minha agulha bem nesse centro aqui. Confere se saiu no centro do ponto do outro lado. E faz o ponto baixo. Esse já é o ponto centrado. Então, a partir daqui, em todos os pontos, você vai pegar no centro desse azinho e vai fazer o ponto baixo.
Tá vendo que ele já fica diferente? Olha aqui, o padrão tradicional, como é que tá? Aqui tem a primeira carreira e a segunda onde eu tô no amarelo. O desenho já fica diferente. Vai fazer até o final. E atenção aqui, chegou faltando o último ponto. Eu não vou fazer no centro, eu vou fazer o último ponto no ponto baixo normal. Por quê, Agnes? Porque se eu fizer o ponto centrado aqui, eu vou até fazer para te mostrar. Mas se eu fizer o ponto baixo centrado aqui, a minha peça já vai ficar torta, vai parecer que tá faltando ponto. Então, e se eu fizer mais um do lado, eu vou fazer como se fosse um aumento. Então, a peça vai aumentar, também não é o certo. Então, o último ponto, ao invés de eu fazer centrado, eu faço o ponto normal. E aí, ele deixa a lateral da minha peça retinha. Olhando aqui, você não percebe, porque o desenho que aparece está aqui no centro. Terminei essa carreira, faço uma correntinha para subir, viro minha peça e a gente vai fazer só repetição agora. O primeiro ponto, tradicional, o restante pega no centro. Aí, se você estiver fazendo a primeira vez, para você não se perder, você pode contar os seus pontos toda a carreira, para conferir se você não está fazendo ponto a mais ou comendo um pontinho aí, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto tradicional, o restante ponto centrado. Tá vendo? Aqui dá pra ver melhor, ó. Parece um azinho. Eu coloco a minha agulha bem no centro. E ela sai no centro do ponto baixo da carreira anterior. Essa é a forma correta. E assim o pontinho vai se formando. E aí, você vai perceber que essa base vai ficar mais firme. E ela é ótima para fazer cesto retangular, inclusive para fazer o cesto quadrado. Também é uma ótima opção. Cheguei aqui no último, faz o pontinho tradicional. A partir daqui, é só repetição. É só você lembrar o detalhe do início da carreira e do final da carreira com um pontinho tradicional. E aí, você faz a sua base do tamanho que você quer fazer aí o seu cesto, ou se você vai aplicar na bolsa, numa bolsa, onde você for fazer. Fica legal também para fazer tapete, porque fica um tapete bem firme, tá? Então, se você quiser fazer um tapete em fio de malha, fica lindo, porque fica bem fechadinho, fica um tapete bem firme no chão. Então, agora, para você que chegou até aqui, vou mostrar para você como deixar essa base preparada para a gente começar a subir um cestinho quadrado. Então, vamos lá. Vamos fazer uma base quadrada para ficar prontinha para subir um cestinho quadrado. Essa base vai ser ida e volta, então não é aquela tradicional que a gente começa com um anel mágico e vai formando o quadradinho, mas também dá super certo, tá? A minha amostra tem 9 pontos por carreira, e para chegar no tamanho quadradinho, eu faço 10 carreiras. É uma regra? Não. Talvez dependa do fio que você vai usar aí, tá? Então, o interessante é você pegar a fita métrica, mede sua peça aí, ó. Aqui eu tenho 13 de largura e 13 de altura. Deu certinho. Por coincidência, um número a mais de carreira do número dos pontos. Então, aqui não tem segredo, é aquela repetição que a gente já viu. Chegou no último ponto, eu vou cortar esse fio aqui, deixa sobrar um pedacinho. Derrete a pontinha se você estiver usando fio náutico ou fio de poliéster, só para não ficar desfiando enquanto você trabalha.
E aí, você vai soltar esse ponto com a agulha de tapeceiro, se você tiver aí, se você não tiver, pode ser de crochê mesmo. Você vai só esconder esse fiozinho aqui pro lado que você sabe que vai ser o avesso, tá? Então, só ir passando por dentro pra não escapar. Corta o excesso, enfim. Você vai fazer o acabamento dessa base. Se você estiver usando fio de malha, vai fazer também a mesma coisa. Só que o fio de malha, você precisa esconder essa pontinha um pouquinho mais. Bom, escondeu aqui, aqui vai ser meu avesso. A base tá bonitinha. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai contornar essa base com uma carreira de ponto baixo, para depois fazer o baixíssimo e começar a subida desse cesto. Então, como eu vou fazer? Eu vou começar aqui no meio da minha base, na cabeça do ponto, tá? Não vou começar pela lateral. Coloco a minha agulha, deixo sobrar um pedacinho de fio, laço o meu fio aqui, ó, e já faço o primeiro ponto baixo. E aí, vou fazer um ponto baixo, essa pontinha aqui já posso ir até escondendo junto no crochê. Vou fazendo um ponto baixo em cada pontinho de base, até antes de chegar aqui na quina, tá? Na quininha dessa base. Então, tenho 3 pontos antes da quina, certo? Até aqui, tudo bem, né? No meu cantinho, eu vou fazer um ponto baixo. Dentro do mesmo ponto, eu vou colocar um meio ponto alto, ó. Dou a laçada, fecho o ponto todo e mais um ponto baixo. Toda a minha quina eu vou fazer assim. E aqui eu vou colocar um ponto baixo em cada carreira. Como eu sei onde é uma carreira, onde é outra? Vamos lá. Aqui onde tá, tem 2 fiozinhos, mas eles não formam direitinho um V. Tá vendo que eles são mais fechadinhos? Tem os 2 fiozinhos, mas não formam o V como na carreira de baixo, tá vendo? Aqui é uma carreira. Então, aqui eu ponho um ponto baixo. E aqui onde forma realmente o Vzinho, que dá pra ver nitidamente, também é outra carreira. Então, eu vou colocar um ponto baixo. É só pra você não se perder aí, tá? Só para você conseguir bater o olho e saber onde você tem que colocar o ponto. Então, sempre vai ser um ponto baixo em cada espacinho da carreira. E aí, você vai contornar a sua peça toda. Aqui no início, aqui você já vai ajeitando sua base, tá? Aqui no início, onde eu peguei na alcinha de cima da corrente, eu vou fazer outra carreira de ponto baixo. Então, eu cheguei na minha próxima quina. O que que eu vou fazer? Um ponto baixo, meio ponto alto no mesmo lugar e mais um ponto baixo. E vou seguir preenchendo a minha base toda. Todas as quinas você vai fazer a mesma coisa até chegar aqui no início. Então, aqui eu já fiz as 4 quinas e cheguei no ponto onde eu tinha começado esse contorno. Agora, o que que eu vou fazer? Uma carreira de ponto baixíssimo para fazer o acabamento dessa base. Então, eu vou esticar essa laçada um pouquinho, venho com a agulha em cima do primeiro ponto, passo por dentro. Aí, eu venho com a minha agulha dentro dessa laçada aqui, onde eu tô formando, pego o pontinho aqui, a laçadinha que eu joguei lá pra trás, puxo o meu fio pra frente e vou pro próximo, faço um ponto baixíssimo.
E aí, eu vou colocar um ponto baixíssimo em cada pontinho de base. Só toma cuidado para não apertar muito essa carreira de ponto baixíssimo, para não deformar a sua base. Faça os pontos de uma forma que eles fiquem acomodados, tá? Que não precisa ficar puxando e nem também tão frouxos. Terminou? Ajeita a sua base bonitinha, ela tem que ficar retinha, com a quina bem marcadinha, naturalmente, tá vendo? Você só ajeita, a quina já fica marcadinha. Aí, você vai cortar um pedacinho desse fio, igual a gente fez antes. Vou só derreter pra não ficar desfiando esse aqui que eu tô usando. Aí, eu vou soltar esse fio. Soltar esse fio aqui. E aí, com a agulha de tapeceiro de novo, eu vou formar o último ponto baixíssimo que tá faltando. Passo por dentro aqui do primeiro que eu fiz. E levo pra dentro desse último aqui que tá saindo, levo lá pro meu avesso. Dessa forma, eu terminei a carreira de ponto baixíssimo. Escondo o fio, faz acabamento, isso daí você vai fazer igual sempre em todas as suas peças. Ajeita a sua base, deixa ela bem bonitinha. E aí, gente, olha que bacana. Antes de eu mostrar a subida do cesto, que eu vou mostrar de forma rápida, porque eu quero que você aprenda e também não tem muito segredo a subida. Isso aqui pode ser um descanso de panela. Na versão pequenininha pode ser um porta-copo. Dá pra você, assim, usar a criatividade e aproveitar o padrão para criar muitas coisas, tá? Então, não fique presa só a uma base de cesto. Ah, isso daqui é uma base de bolsa. Não, você pode aplicar em várias coisas. Mas vamos lá. Subidinha do cesto. Vou mostrar para vocês como eu faço. É a mesma subida que eu mostro no cesto retangular, que também tem aqui no canal. Se você nunca viu, tem o link aqui na descrição. Então, vamos lá. Eu sempre começo pelo meio da minha base, não gosto de começar pelos cantos. E vou mostrar para vocês como que faz. É simples, mas precisa de atenção aqui nas quinas, o restante é tudo repetição. Vou pegar meu fio, vou pegar o ponto baixíssimo que eu fiz, as duas alças. Vou laçar meu fio aqui, trazer pra frente, ó, vou dar altura de um ponto baixo e laço. Esse é o primeiro ponto baixo da subida. Nos outros pontos baixíssimos, que serão a minha base para fazer essa primeira carreira de subida, eu vou colocar um pontinho em cada. Sempre lembrando de não fazer essa carreira de subida apertada. Esse fio que tá sobrando aqui, eu vou crochetar ele junto. Então, vamos lá. Um pontinho em cada, até chegar na quina. Que na quina tem um detalhe. Então, atenção aqui. Aqui você vai ter que observar que na sua base, toda a quina que você chegar, você vai ter um pontinho da carreira que você está e um pontinho que já vai para a outra lateral. Então, olhando a peça aqui, ó, você sempre vai ter um L. Você precisa observar esses dois pontinhos. Chegou nesses dois pontinhos, o que que você vai fazer? Você vai colocar a agulha no primeiro, vai puxar a laçada,
Não vai soltar, não vai fechar esse ponto. Pode até segurar aqui, ó, esse ponto com o dedo na agulha. Vai pro próximo, faz outra laçada. Você vai ficar com 3 laçadas na agulha. Aí, você solta a primeira, com cuidado para não apertar esse pontinho. Fecha o primeiro ponto. Vem para a segunda, fecha o segundo ponto. Continua fazendo a sua lateral, um pontinho em cada. Então, a lateral mesmo não tem segredo, é um pontinho em cada. A única diferença são as quinas. Você vai fazer essa técnica da quina em todas as quinas de todas as carreiras. Sempre vai ser assim, tá? E aí, você vai perceber que o seu cesto quadrado não vai ficar com aquelas quinas arredondadas, que a gente vê muito por aí. Ele vai ficar bem marcadinho, tá? O único cuidado que você tem que ter é de marcar, de fazer a quina sempre sobre quina, sempre uma em cima da outra, senão a sua quina vai começar a andar. Mas vamos lá, eu vou fazer mais uma, porque eu não quero que fique nenhuma dúvida. Quero que seu cesto quadrado fique bem bacana. Isso para ponto baixo centrado, tá? Se você for fazer algum outro ponto diferente, você não precisa seguir essa técnica. Aqui eu cheguei em mais uma quina, ó. Aqui eu já identifiquei quais são os meus pontinhos das quinas aqui, da quina. Então, vamos lá. Pego o primeiro ponto, laço, seguro, pego o segundo, laço, seguro. Aí, eu solto o primeiro, venho, fecho o ponto. Pego a segunda laçada, fecho o ponto e vou pro próximo. Então, vai ser sempre repetição. As quinas, você usa essa técnica, as laterais, um pontinho em cada, vai ajeitando. Eu vou adiantar o vídeo só para não ficar longo, porque eu vou te mostrar o fechamento, e aí depois é só você repetir tudo e fazer o cestinho na altura que você quiser. Aqui você já consegue perceber que a quina já tá bem marcadinha, tá vendo? E a subida tá bem nítida, tá bem bonitinho. Ó, fiz o último ponto, o que que eu vou fazer? Vou esticar essa laçadinha aqui, venho com a agulha em cima do primeiro ponto, ó, pegando as 2 alcinhas, levo essa laçadinha lá pra trás, e como eu vou subir meu cesto em ponto baixo centrado, eu venho com a minha agulha aqui no centro do meu primeiro ponto, puxo o meu fio do trabalho e dou a altura de um ponto baixo centrado, encaixo a agulha no anelzinho ali atrás e fecho o ponto. Pronto, já fiz o primeiro ponto da segunda carreira. E aqui sigo fazendo um pontinho em cima de cada ponto, ponto baixo centrado. Então, esse cestinho vai ser todo em ponto baixo centrado, tanto na base quanto na lateral. Quina, vou fazer mais essa. Lateral sempre igual. Cheguei na minha quina, vou fazer a mesma coisa. Se você tiver dúvida, usa um marcador para você saber que aqui são os 2 pontinhos da sua quina, tá? Eu vou fazer a olho mesmo, ó. Eu coloco no centro do meu ponto, porque agora a gente tá fazendo ponto baixo centrado. Faço a primeira laçada, venho no meu segundo ponto, faço a segunda laçada, aí eu solto um, fecho o primeiro, pego esse que tá solto, fecho ele e sigo fazendo a próxima lateral. Então, a quina vai ser sempre assim, quininha em cima de quininha. E agora é só você fazer o seu cestinho aí da altura que você quiser, e eu já venho te mostrar a parte do acabamento.
Então, vamos lá. Aqui eu fiz 8 carreiras no meu cesto, já estou na 9ª, que vai ser a última carreira, onde eu vou prender a alça do meu cesto. Eu vou usar essa alça aqui de botão de pressão, que é lá da K Criativa. Tem link do site e da página dela lá aqui na descrição. E lá tem outras opções também de cores e outros modelos de alças e acessórios para bolsas também. E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou colocar a minha alça na lateral oposta ao fechamento de carreira. Então, se o meu fechamento é nessa lateral aqui, e essa também faz o conjunto de laterais, eu vou colocar nas outras duas aqui. Aí, a gente vai fazer aqui na normal, fazer a minha quina aqui. E você vai ver aí no tamanho do seu cesto, qual a distância que você quer para deixar entre um lado e outro da alça. Para ficar mais fácil, o que eu faço? Eu só conto os pontos do início e do final da carreira. Então, vamos supor, eu coloco aqui 3 pontos e dou um espaço, faço o restante, deixo sobrar 3 pontos do outro espaço aqui e vou olhando se a distância para colocar a mão na alça está legal. Aqui no meu cesto, eu vou deixar 3 pontos no início da carreira. E para colocar essa alça, eu vou pular um ponto, então, vou fazer uma corrente, pulo o ponto de baixo e faço no próximo. Aí, quando tiver faltando 3 pontinhos aqui, ó, você fica de olho para ver qual você tem que pular. Chegou no pontinho que você tem que pular, você faz mais uma corrente, pula o ponto de baixo e termina a sua carreira. E aí, você continua fazendo seu cesto até finalizar. Então, esse espacinho aqui é onde eu vou colocar a minha alça. Vou até colocar uma aqui para você ver. É claro que essa alça é opcional. Se você for fazer o seu cestinho sem alça, é só você seguir fazendo os pontos e finalizar normalmente. Mas essa alça é muito legal porque, além dela ser removível, ela dá um charme a mais no cesto. E aqui eu vou finalizar minha carreira. Aí, aqui é só fazer o fechamento. E, então, independente se você for colocar alça ou não, você pode fazer uma carreira de ponto baixíssimo, que é opcional. Se você for fazer a carreira de ponto baixíssimo, como você vai fazer? Você vai aumentar essa laçada aqui, vai fazer a mesma coisa que a gente faz no fechamento, leva lá pra trás, só que ao invés de colocar a agulha no centro do ponto, você vai colocar a agulha aqui onde você fez essa laçada, vai puxar o fio do trabalho, igual a gente fez lá embaixo na base. E aí, você começa a fazer a sua carreira de ponto baixíssimo, tá? Então, o acabamento fica opcional, de acordo aí com o que você fizer para finalizar o seu cestinho. Vou finalizar o meu e já mostro ele pronto. Voltei para falar uma coisa importante. Se você fizer o cestinho com alça, assim como eu tô fazendo o meu, e você quiser fazer a carreira de ponto baixíssimo, quando chegar nesse pontinho aqui que a gente fez corrente para pular o ponto de baixo, você pode colocar o ponto baixíssimo dentro dele, tá bom? Só para fins de acabamento mesmo, não tem nenhuma função, porque depois a alça vai abraçar esse pontinho aqui. E aí, é só continuar fazendo.
E vou mostrar como finalizar a carreira em ponto baixíssimo para quem tem dúvida e para quem for fazer essa carreirinha aqui. O fechamento dessa carreira de ponto baixíssimo é igual que a gente fez na base. Então, você sempre vai fazer a mesma coisa quando você fizer acabamento de base ou acabamento em ponto baixíssimo. Se você gosta desse jeito aqui que eu faço, você pode aplicar em todas as suas peças. Corta um pedaço de fio, deixa sobrar. Vou derreter esse aqui só para não ficar desfiando. Solta esse pontinho. E com a agulha de tapeceira, a gente vai completar o pontinho que tá faltando. Levo lá pra dentro. Pontinho feito. E aqui dentro eu escondo a pontinha do meu fio e faço o acabamento do meu cesto. Cestinho finalizado, ó, já coloquei as alças dele. E agora, o que você vai fazer? Depois de terminar seu cesto, você vai ajeitar as laterais, vai passando a mão. Mas você consegue perceber que o cesto ficou bem retinho? As laterais ficaram bem marcadinhas? Esse é o efeito que tem que ficar quando a gente faz aquelas quinas diferentes, tá? Então, aqui é só ajeitar, só questão de acabamento e finalizar do jeitinho que você preferir aí seu cestinho. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo.